de falar de cirurgia plástica, ela que está quinzenalmente com a gente aqui no nosso espaço VIP, a cirurgiã plástica Vanessa Mombach. O assunto, redução das mamas. Você que está em casa e que você de repente tem várias dúvidas e quer ficar antenado sobre o assunto, é hora da gente falar sobre a mamoplastia redutora. Tudo bem, doutora Vanessa? Sempre bem-vinda. E falar já, vou abrir esse quadro com você e falar sobre por que essas pessoas já nascem, algumas pessoas já nascem com seios bem fartos, outras não. Como é que é isso? Bom, na verdade, como você falou, é uma predisposição genética. Tem pacientes que desenvolvem, quando chega a puberdade, as mamas de uma maneira diferente das outras, de uma maneira exagerada. Então, enquanto umas têm muito pouco, procuram a gente para colocar prótese de silicone, outras chegam para fazer a redução de mamas volumosas demais, né, com volume muito aumentado. Doutora Vanessa, no seu consultório, essas mulheres quando chegam, muitas vezes cheias de dúvida, quais são os principais motivos que elas alegam para reduzir a mama? Bom, é uma cirurgia um pouco diferente, né, no que tange aos motivos da paciente chegar para a gente. Quando a paciente vem, por exemplo, para fazer uma lipoaspiração, ela vem por motivos estéticos mesmo, né? A paciente que vem para fazer a mamoplastia redutora ou redução das mamas, ela chega por um incômodo que o grande volume das mamas causa. Então, por desconforto na coluna, dor nas costas, ou por dificuldade mesmo de encontrar roupa para se vestir, ou dificuldade para fazer até atividade física. Tudo isso causa uma baixa, acaba baixando a autoestima da paciente, ela procura a gente com desconforto mesmo, não só pela estética. A gente percebe também que várias, até na fase da adolescência, não é? A gente percebe que às vezes a brincadeira entre os amigos, tem adolescentes que já tem o seio bem farto e já carrega aquele trauma, aquela chateação entre os amigos da escola. Qual é a idade apropriada para se submeter à mamoplastia redutora? O que você indica? Bom, quando você fala de adolescente, você tem que pensar que a mama tem que estar completamente desenvolvida para fazer uma cirurgia, senão você não vai ter o resultado esperado, ela vai continuar crescendo depois disso. Então, mais ou menos 1 ano, 2 anos após a parada do crescimento das mamas, isso acontece 1 ano a 2 após a primeira menstruação, né? A partir daí você pode começar a pensar em fazer a mamoplastia redutora. Então, tem pacientes que você pode fazer a cirurgia com 14, 15, 16, 18 anos, né? Então, isso é variável de paciente para paciente. O importante é que a mama já esteja no estágio máximo de desenvolvimento, já tenha parado realmente de crescer. Além das pacientes adolescentes, a gente tem aqueles casos em que a mama se desenvolve depois da gravidez, depois da amamentação. Então, é outra época em que essa cirurgia é muito procurada. Além disso, naquelas pacientes que depois da menopausa fazem reposição hormonal e muitas vezes têm um crescimento exagerado da mama pela reposição hormonal. Então, são assim os 3 picos de procura por esse tipo de cirurgia. É importante essa sua colocação e falar um pouquinho das técnicas para a realização desse tipo de procedimento. Elas são bem variadas. Exato. Primeiro você tem que procurar, acima de tudo, preservar a função da mama, que é a amamentação. Então, naquelas pacientes que ainda não amamentaram, você vai utilizar determinado tipo de técnica. Isso é muito técnico, na verdade. E nas pacientes que já amamentaram, que não vão mais ter filho, você pode lançar mão de outras técnicas. Eu acho que o que varia, que as pacientes vêm procurar de diferente hoje em dia, é que cada vez mais existe aquela crença de que para ter uma mama bonita você precisa ter uma prótese. Então, algumas pacientes, mesmo que queiram fazer a redução da mama, diminuir o volume da mama, procuram a cirurgia com prótese, vêm buscando a cirurgia com a prótese. Então, lançam essa ideia para o cirurgião. Então, você pode fazer a cirurgia de redução com ou sem a prótese, de acordo com cada caso, com cada paciente, com cada apresentação do quadro. Aquelas pacientes que têm a mama mais flácida, mesmo que seja grande e abundante, muitas vezes você tem que lançar a mão do uso da prótese para deixá-la com uma forma mais arredondada, mais bonita. Compreendi. As pessoas também, antes de submeter a um procedimento cirúrgico, elas se preocupam muito com a aparência da cicatriz. No caso da mamoplastia redutora, essa mama que está sendo toda reduzida, a cicatriz é grande, tem um jeitinho para depois corrigir melhor. Como é que é isso? Bom, eu acho que essa é uma pergunta bem importante, porque muitas vezes as pacientes chegam para a gente achando que a cirurgia plástica não tem cicatriz. Porque a cirurgia plástica não tem cicatriz. Na verdade, toda cirurgia vai deixar uma cicatriz. A diferença da plástica é que a gente se preocupa
com o resultado da cicatriz. Então, você vai ter uma cicatriz sim, vai ser maior ou menor de acordo com o tamanho da mama, com a quantidade de pele que tenha que ser retirada. Mas na plástica a gente tem a preocupação de deixar uma cicatriz com qualidade. Então, uma cicatriz fininha, bem localizada, tratada com cremes clareadores no pós-operatório, o uso de alguns curativos que realmente melhoram bastante a qualidade dessa cicatriz a longo prazo, né? Então, uma série de cuidados que o paciente tem junto com o médico para deixar uma cicatriz aceitável, bonita.